Olá e bem-vindos ao Got Shell, o seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho de 2026. Eu sou o Dino, CTO da IntegraSul, e me acompanham Anderson de Godoy, líder do Red Olá. Team da IntegraSul. Olá, pessoal. Marcelo Pacheco, CEO da IntegraSul. Bom dia, pessoal. E como convidado especial hoje temos Leonel Porto Conte, sócio fundador e CEO da AllID. Muito bem-vindo, Leonel. Obrigado pelo convite, pessoal. Leonel, eu queria já começar primeiro agradecendo, né, a tua presença aqui, a tua dispor do teu tempo, do teu conhecimento aqui para nos ajudar. E eu queria que tu falasse um pouquinho de ti, de como é que tu entrou nessa área de segurança, nessa área de identidade e da tua empresa, o que tu faz hoje. Legal. Bom, novamente, obrigado pela oportunidade. Eu sou o Leonel Conte, sou um ex-executivo de mercado, atuo aproximadamente aqui, para não entregar a idade, um pouco mais de 20 anos nessa área de tecnologia. Nós já passamos disso aí, nem te preocupa. Ufa. Então eu comecei ali um pouco em infraestrutura e aí caminhei para o mundo de cyber, né? Até que nessa época que a gente está falando de 20 anos atrás, não existia um departamento convencional de cibersegurança nas empresas, né? Então muita gente vem ou de sistemas ou de infraestrutura e eu vim de infra. E aí passei como executivo em algumas empresas do mercado, onde eu consegui consolidar aí a minha posição como CISO na minha última casa, né? E aí na minha movimentação final eu acabei sendo um diretor de tecnologia em uma consultoria, foi onde eu peguei o gosto de empreender e agora eu abri a minha empresa com foco específico em identidade e acesso. E aí talvez eu acho que é legal compartilhar o porquê, né? Porque a gente vê muitas consultorias que hoje possuem cyber como uma entrega para eles, né? E o tema de identidade, a gente vê que vem crescendo aos poucos aí no mercado. Aí eu pensei assim, vou entrar nesse nicho, é um nicho específico de identidade para poder ajudar as empresas. Essa foi a minha ideia para poder consolidar a OID. Legal. Bom, identidade, eu acho que é ao meu ver, assim, é um nicho pouco explorado, principalmente por quem ainda não tem tanta maturidade, né, na área de segurança. Porém, é uma das portas de entrada mais comuns, né, em vazamento de informações. Eu sempre falo que é a fruta baixa, né? É onde é a primeira coisa que todo mundo deveria abordar na área de segurança, porque se tu controla quem acessa e o que acessa, tu já previne phishing, já previne vazamento de credenciais, enfim, uma série de riscos que estão associados à área de identidade. Mas assim, aproveitar que tu tá aqui, vamos fazer o seguinte: qual a diferença porque se fala de gestão de identidade, IAM, né, toda essa parte de governança também da parte de identidade. Qual a diferença de autenticação? Eu tenho, sei lá, eu tenho um Active Directory aqui que eu faço autenticação, ou o Azure, e eu tenho usuário e senha para algumas contas. Qual a diferença da identidade? Por que eu já não estou lidando com a identidade e o que eu preciso melhorar? Legal, legal. Eu acho que tem um novo, numa última palestra que eu fiz no IAM Tech Day, tem um novo conceito que a gente talvez tem que começar a abordar e entender, né? Muitas vezes que a gente entra em algumas empresas para fazer algum tipo de serviço, ou então até mesmo apresentando o nosso portfólio, algumas empresas falam assim, não, mas eu já tenho a minha autenticação via AD. Até Isso aí, já está centralizado e então tá bom. já estou centralizado, já estou tranquilo, né? O que isso quer dizer no final do dia? Ele já evoluiu pelo menos um pedaço do que ele precisava evoluir, mas existem algumas outras coisas que a gente precisa tomar atenção, né? Então, respondendo sua pergunta, quando a gente faz a autenticação dentro de um ambiente, eu literalmente estou abrindo uma aplicação minha e solicitando para o meu IDP, né, para minha base de dados ali de identidades da empresa, perguntando se o Leonel é o Leonel mesmo. Então, ele vai falar, sim, troca esses tickets aqui, pode liberar o Leonel.
Só que por trás disso, existe o conceito de o que que o Leonel tem permissão para acessar. E aí a gente começa a falar de autorização. Então, a autenticação é um método que a gente vai dar velocidade e eficiência no dia a dia das pessoas para eles se autenticarem mais rápido, que é o que acontece muito no quesito do celular. E aí depois eu vou até fazer uma brincadeira aqui para gente, para quem está ouvindo a gente aqui fazer também em casa. Mas a hora que a gente entra para dentro do sistema, a gente carrega vários atributos de autorização. E aí que vem o segredo da onde a gente precisa trabalhar. Porque pensa no seguinte: a pessoa é desligada da empresa, mas ela tem o SSO. O que vai acontecer e o que a gente escuta muitas vezes o cara já não tem mais acesso à aplicação. Até aí, correto. Mas a conta e a identidade dela continua dentro do sistema e a gente chama aquilo de conta órfã, né? E se alguém explora um sistema e encontra essas contas órfãs, é ali que começa talvez uma exploração lateral e evoluir dentro do sistema para possíveis fraudes ou então outros temas que a gente tem aí no quesito de identidade. E aí, para fechar da brincadeira que eu mencionei, hoje o nosso celular, né, hoje a gente tem um vício, que era um aplicativo. Vou baixar no meu celular, a primeira coisa que ele fala, que você está instalando ali o celular você quer se autenticar com o quê? Com o seu Apple, com o seu Google? A primeira coisa que você faz é sim. Então hoje se você abrir o seu Instagram, o seu LinkedIn, o seu Waze dentro do seu telefone celular, ele não vai te pedir mais usuário e senha. E às vezes eu costumo brincar com as pessoas assim: você sabe seu usuário e senha do Waze? Por quê? Porque se vaza uma informação, uma base de dados do Waze, por exemplo, mas nossa, isso aí não tem risco nenhum. Será que não? Será que a mesma senha que você não está usando para autenticar o Waze, você não está autenticando N outras coisas dentro do seu ambiente? Então são essas as provocações aí de autenticação e autorização que eu faço no final do dia. Mas a autenticação OAuth, né, que nem tu citaste, eu vou acessar um site ali que eu vou acessar uma vez, nunca mais vou acessar, e tem lá a opção de eu autenticar com o Google, e no Google, daí eu tenho toda a minha higiene de usar autenticação multifator, usar passkeys, né, toda a parte de, inclusive está associado ao meu dispositivo como sendo o segundo fator, né? Não seria mais seguro eu fazer isso e eu delegar essa autenticação para o Google, que é uma coisa que eu já tenho, e depois no futuro, eu não estou mais usando esse aplicativo, até posso, claro, de repente as pessoas não fazem isso, né? Mas ir lá e tirar o É isso. acesso, né, àquela aplicação pro Google, e eu acho que isso sim é uma preocupação que tem que ser, porque o que eu percebo que se tu disser, não, então tu vai criar mais uma senha para esse aplicativo. Tudo bem, né? Se a pessoa usa gerenciador de senhas e coisa já facilita, né? Mas o que eu tenho visto assim é ou a pessoa, inevitavelmente, se ela for obrigada a criar mais um usuário e senha, ela vai usar um que ela já usa ou vai mudar só alguma coisinha. Ou, e assim, a entropia, digamos assim, a complexidade da senha vai diminuindo conforme ela vai tendo que modificar aquela senha com algum método para que ela possa lembrar, né? Então, o out ou usar uma autenticação centralizada, como nesse caso, pode ser interessante, mas daí tu tem que ter um cuidado especial com a conta do Google, da Apple, né? Que tu usa para autenticar, é isso. Isso, é isso. E eu não acho que seja ruim, não, muito pelo contrário. Mas muitas vezes o que que a gente já está predisposto a fazer? E aí você trouxe uma provocação boa na sua fala. Será que a gente está ativando realmente todas as funcionalidades possíveis quando a gente faz uma autenticação centralizada? Acho difícil. É muito difícil você ver, por incrível que pareça, né, no momento em que a gente está, você não vê ainda muito autenticação de MFA, segundo fator de autenticação, para algumas aplicações. Ela Não, confia somente na autenticação. E você deixa passar. Isso te dá um certo risco na hora em que você começa a colocar todas as suas autenticações dentro da mesma sacola. Então, o que que eu costumo recomendar, né?
poxa, eu gostaria de fazer uma viagem, eu vou entrar num site de viagem. Será que Uhum, vale a pena eu fazer uma conexão dessa com algo que eu tenho já conectado N outras coisas do meu ambiente? Mas a provocação aqui, ela vai um pouquinho além. E aí eu costumo falar também isso em algumas palestras. O seu funcionário, às vezes, dentro da sua empresa, ele está lá trabalhando, está no dia a dia dele lá trabalhando, e aí ele quer procurar uma viagem, ele abre um site de viagem, já vai cadastrar o usuário e a senha dele. Beleza, ele não vai se autenticar com o Google, porque talvez dentro da empresa não vai conseguir sair, alguma coisa assim do tipo de segurança. uhum. Mas qual é a senha que você acha que ele vai colocar, se ele está dentro da empresa? Ah, Será que é a mesma que ele autenticou na máquina dele? Ou vai mudar só o arroba 2025, né? 2026, 2027, ou então colocar sei exato. lá, então são essas pequenas coisas que a gente tem que começar a conscientizar as pessoas, porque hoje tudo está em volta do MF, da identidade. E logo no Uhum, começo, quando você trouxe o tema, se a gente olhar o mercado hoje, a gente tem aí, vou chutar aqui, tá? 4 tipos de ataque hoje. Se a gente for, óbvio que a gente tem um monte de ataque, tá? Eu estou trazendo para um mundo menor, mas se a gente olhar, a gente tem as maiores preocupações que a gente escuta em vários relatórios. Phishing. Phishing ele é o final do ataque. Phishing ele quer o quê? Qual que é a causa que ele busca? Identidade. Ele quer exato, ganhar é. uma sessão, ele quer ganhar uma identidade do cara. Se eu tenho um password guessing, né? Então vazamento de dados, o cara vai pegar essas informações para poder utilizar-se de outras coisas. Quando o cara explora uma vulnerabilidade, mesmo que ele explore uma vulnerabilidade dentro do sistema, ele vai buscar uma credencial para ele poder lateralizar. Sempre ele vai quebrar algo para poder se espalhar dentro da empresa. E aí, por último, talvez um malware. O malware ele vai ganhar ali dentro, vai abrir sessão, vai abrir porta, você vai ganhar, vai escalar privilégio. Então você vai ter movimentação Ele, lateral, você vai ter ele vai de garupa ação. no usuário que está executando ele também, né? Perfeito, perfeito. É, que eu Ele acho que ganha é. lá, ele ganha uma aplicação, né? E aí ele vai pegar um root, que talvez que a aplicação esteja rodando com root, por exemplo. Né? Exato. É que eu acho também que a questão da identidade ela se tornou um novo perímetro, né? Esse é um ponto bem importante. Eu acho que vocês colocaram um ponto. E a questão cultura também é porque toda essa questão de facilitar, que nem o próprio Dino também colocou, o Leonel, de o cara usar uma senha, mas, cara, ele busca a coisa mais fácil para ele, não é uma questão que ele pensa na segurança, ele pensa em facilitar a vida dele. Se precisar, pudesse entrar sem senha, ia ser o mundo Segurança perfeito. sempre perde Pra para. isso. Então, a questão cultural, acho que de repente dos usuários, ou seja, o valor que eles dão para autenticação, acho que ainda falta muita maturidade, e aí é um ponto hã, difícil de se trabalhar, né, porque envolve pessoas, não é simplesmente e tudo que tu começa a melhorar a segurança, principalmente a identidade, com certeza vai criar ou seja, alguns passos a mais ele vai ter que fazer para acessar o que ele acessava de uma forma mais fácil. Para ele vai se tornar algo mais difícil. Então é difícil de trabalhar essa questão da cultura também, né. Então acho que é a grande dificuldade que eu ouço e vejo das empresas é exatamente: "Ah, vão habilitar MFA", não, se botar MFA, cara, ninguém vai ser uma chiadeira aqui dentro que ninguém mais vai querer usar esse sistema. Então, deixa assim que é mais fácil. Então, é difícil essa questão cultural, né? Não sei qual é a visão de vocês também nesse caso aí mas é o que eu ouço muito, ou seja, esses se tornam dificultadores e não estão melhorando a segurança, estão dificultando o trabalho do cara. É Ainda mais verdade. se faz parte de processo em que ele vai perder tempo, a execução, alguma coisa assim. Aproveitando ainda sobre que a gente estava falando sobre centralizar a autenticação, há um tempo atrás ali era bem comum os roubos de conta, em que o pessoal atrelava a conta do Instagram ao login do Facebook, né? E aí, tudo bem, lá no Instagram fazia todas as proteções possíveis, mas esquecia da primeira que tinha recebido a CPF. delegação para poder acessar, né? E aí teve contas grandes de influencer, de pessoas importantes que perderam a conta principal do Instagram por causa do Facebook, que tinha senha fraca, já tinha vazado, alguma coisa assim. Então, o que havia sido comentado ali sobre o delegar tem que ter este cuidado, porque se tu delega
Principalmente, por exemplo, o Google, como um centralizador onde ele vai ter acesso a todas as tuas contas, o Google ele vai precisar ter a proteção de identidade eficaz. Porque senão, com o vazamento do acesso a ele, tu compromete todas as tuas contas. Da mesma forma que é a utilização de uma senha para tudo, né? Vazou aquela senha, tu compromete todas as outras contas. E eu ia comentar também ali referente. Essa semana saiu a notícia, não lembro direito onde, sobre os ataques direcionados, que os grupos APTs, eles já estão. Os ataques estão sendo com login válido. Então o pessoal já está ganhando acesso e fazendo todo o processo que seria o mais difícil de conseguir o acesso inicial, seja através da exploração de uma vulnerabilidade, execução de malware, alguma coisa, com um login válido a partir de um vazamento. Então o pessoal ainda não tem essa noção que para o atacante é muito mais fácil, obviamente, né, conseguir uma senha do que ele ficar criando artefatos para conseguir fazer algum tipo de exploração dentro do ambiente. Então vem de encontro bastante. Para o criminoso é Agora, muito mais fácil ele ter a chave da casa do que ele ter que É, pular cerca, arrombar a é isso. porta, desligar o alarme, né, então. É isso. É, Agora uma provocação que eu só para fazer, que aí vocês vão puxar N outros temas aqui, que vai longe se a gente for aqui. Mas hoje, quando a gente olha de maneira corporativa, vamos ser muito sinceros aqui entre nós aqui. Existe ainda uma falha do entendimento do que é a identidade. Por quê? Porque dentro de uma empresa, muitas vezes quando alguém dentro de uma corporação precisa resolver um problema, ele vai direto no IGA, né? Preciso de um IGA. Ah, então eu preciso de um PAN. Só que identidade, hoje a gente tem identidade orgânica, a gente tem terceira, a gente tem de cliente, a gente tem administrativa, a gente tem as accounts de serviço, a gente tem as identidades não humanas, a gente tem AI agent, a gente tem token, a gente tem. Cara, a gente começa a. Então, quando você busca entender aonde está o seu problema, ele não está só em IGA. Talvez IGA é 20% do problema que você vai resolver dentro da sua empresa hoje. Você conhece o resto? Eu acho que isso é uma provocação legal. eu até queria te perguntar, né? O que que hoje são os principais erros cometidos pelas empresas? Porque a gente estava falando aqui de identidade num sentido mais geral, quer dizer, a conta do Instagram, como é que eu lido com as minhas contas pessoais, como é que. Mas a questão é que, e isso, que nem o Pacheco falou, né? É uma questão cultural, às vezes a empresa não tem, digamos, ela tem um poder limitado de mudar essa cultura, né? Porque às vezes a pessoa vai ser resistente e pronto, né? Mas dentro das empresas, quais são os principais erros e o que eu preciso fazer para melhorar e para profissionalizar, né? Toda essa gestão de identidade dentro das empresas. Talvez eu não vou usar erro, porque esse erro eu também já cometi, né? Então, Não, eu vou falar que foi. digamos assim, imaturidade. É, mas a gente tem, quando nós somos executivos, a gente às vezes enfrenta alguns problemas dentro da empresa em que a gente tem que resolver de uma maneira muito rápida. Ah, eu preciso trazer eficiência no meu processo de onboarding, offboarding, JML ou revisão de acesso, porque eu passo por uma auditoria. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é resolver esse problema. Só que quando ou então a auditoria vem e fala assim, olha, você não está olhando seus usuários administrativos, ele vai lá e resolve esse problema. Só que eu acho que o que nós temos que fazer antes, e que eu sofri, estou trazendo uma experiência vivida, a partir do momento em que você olha primeiro para a ferramenta, vou escolher uma ferramenta de mercado. Às vezes você vai lá no Gartner, aí também é um outro tema, mas você vai lá, escolhe uma lá porque você precisa de uma chancela, e aí coloca aquele produto dentro da sua empresa, você vai sofrer com os seus processos se eles não estiverem estabilizados. Por quê? Porque a ferramenta vai chegar e você vai ter que modelar esses processos para poder funcionar na ferramenta. Então, acho que um dos primeiros pontos que eu diria é entenda que tipo de identidade você tem hoje dentro da empresa e se realmente
você vai atacar o real problema dentro da sua empresa. O segundo, defina primeiro os seus processos, entenda se os seus processos hoje existem, porque muitas vezes você não tem ele nem escrito, e eles são feitos de maneira ad hoc, e aí quando você coloca uma ferramenta, você vai ter que se adaptar ali. O Pacheco trouxe um tema, que é o terceiro, que é a cultura. Quando você implementa uma ferramenta de IGA dentro de uma empresa, você está mudando a cultura dela. Porque imagina que você nunca fez uma revisão de acesso. A partir de amanhã que você colocou a ferramenta, todos os seus gestores precisam saber que eles são donos de sistema, que eles vão receber agora, a cada 6 meses, uma notificação de que ele precisa revisar os usuários que estão dentro daquele sistema por transação, sabendo que aquela transação faz A, faz B, faz C, e ele precisa saber como dar o mínimo privilégio. Ou seja, não está mudando, você não está só colocando uma ferramenta para agilizar os processos, está mudando a cultura corporativa. Então, eu acho que você precisa ter essas fases muito bem desenhadas e saber o que atacar. E aí, para fechar, eu acho que isso é uma dor latente hoje. Quando o Pacheco fala de cultura, e um outro tema em que a gente precisa realmente prestar atenção, que os executivos sofrem hoje, eles vão lá para o mercado, adquirem uma ferramenta e implantam em 10% do ambiente dele. Então, de 100 sistemas que ele tem hoje dentro da empresa, ele implanta em 10% da empresa dele. Os outros 90% é manual. Então, você não consegue implementar, óbvio que tem algumas empresas que implantam em 100% dos, que é muito difícil você ver uma empresa que tem 100% automatizados os processos. Mas os outros continuam ainda 10% sendo automatizado e os outros 90% ainda atuando de maneira manual e você coexistindo de maneira paralela. Então, eu acho que isso é uma provocação legal dos executivos escutarem isso, né? Porque isso é realmente o que acontece e é um investimento muito alto. Então, como que a gente modela essa cultura? Então, acho que esses 4 passos que eu passei aqui não é um erro, mas são coisas que a gente precisa olhar primeiro antes de tomar uma decisão do que a gente vai usar de identidade dentro do ambiente. Legal. Não Legal. adianta a gente botar o portão na porta da frente, botar alarme, botar câmera, cerca elétrica e a porta dos fundos está lá aberta para facilitar, né? Então, de repente, é interessante planejar direito e tentar fazer uma cobertura mais completa do que a gente. Não, nós vamos priorizar esses aqui, porque a gente não tem verba para fazer em tudo. E de repente, mas vamos botar aqui, vai ser a Ferrari, né? O pessoal fala, mas e de repente não é uma abordagem correta, né? É isso que tu está dizendo. Perfeito. Um outro Vai ponto que trazer a eu segurança. vejo, bastante é que o pessoal investe, por exemplo, na ferramenta, passa para o usuário, né, a gente colocou isso aqui para melhorar a nossa questão de segurança, mas não tem uma instrução dos tipos de ataques que podem acontecer em cima daquele tipo de segurança. E aí, quando acontece, o usuário acaba sendo ludibriado, ou enganado, né? Achando que é uma falha e às vezes pode até liberar um acesso, sendo que era um ataque direcionado, alguma coisa assim. Por exemplo, um flow de notificações via push lá, quando o usuário tem que autenticar. Então, ele só começa a receber as notificações e até que o momento ele vai encher o saco e ele libera, que foi o caso que aconteceu no Uber, né? Eles tinham todos os tipos de proteção lá, eu tinha a liberação via push depois da conexão, que dependia do usuário liberar. O cara ficou recebendo aquele flood de notificação até que ele encheu o saco e ele aprovou e parou aquele problema. Que se ele tivesse notificado, tô recebendo um monte de notificações aqui para liberação via push. Acho que tem algum problema, talvez teria sido barrado antes de acontecer o vazamento, né? Então também tem isso, adquire a solução para proteção de identidade XYZ, mas não se ensina
o que que pode acontecer, quais são os formatos, para que o usuário também perceba quando ele está sendo um alvo e ajude a notificar. E eu acho que não existe uma solução que englobe tudo, né? De repente você vai Sim. pegar tu pode botar a solução de gestão ali, um IAM que vai fazer tudo, assim, na parte de autorização, de RBAC, né, que vai fazer toda a gestão desses acessos e tem conta, mas daí o pessoal tá usando só usuário e senha, né? E isso é outra coisa, claro. A gente hoje as aplicações, cada vez mais as aplicações já estão se modernizando em relação a isso, né? Mas como é que tu vê também a, porque isso vem de encontro também à questão da praticidade, né? Ou seja, como é que eu faço pro usuário aceitar melhor? Então, se eu conseguir eliminar a senha e potencialmente tornar mais seguro e mais fácil, né? Pesquisa, WebAuthn, como é que tu vê essas tecnologias? Tu acha que elas resolvem mesmo? Tá devagar demais? O que Não, falta para a gente conseguir matar a senha de uma vez? não, vamos pegar exemplos bancários. Eu acho que são exemplos fantásticos que a gente pode utilizar. Hoje uma senha do banco que você vai acessar no aplicativo são 4 dígitos, né, ou 6 dígitos, Não, é um uma PIN, coisa assim. né? Não é uma É senha. um PIN, é isso. Então você vai pôr um PIN, o cara ainda vai validar a sua facial, beleza, você vai entrar. E existem outros mecanismos de geolocalização por trás que eles possuem hoje, uma análise de movimentação no aplicativo. Então, existem outras camadas que são possíveis da gente entender o comportamento do usuário. E aí entra num tema em que eu sou apaixonado. Eu acho que identidade, ela está caminhando para comportamento. Uhum. Eu vou fazer um parênteses, tem gente que eu falo assim, não, tem razão, mas esse assunto é polêmico. Posso trazer polêmica aqui também? Pode. Pode, né? Pode? Então, eu costumo dizer o seguinte, né? Hoje a gente tem o SOC. O SOC, automaticamente ele é funcional, ele faz as análises que eles precisam fazer, faz as correlações que eles precisam fazer. Mas só que quando o cara ganha uma identidade válida dentro do ambiente, o SOC, ele, por um momento, ele fica cego. Né? Ele começa a detectar alguma coisa se a pessoa que está fazendo a invasão fizer um Sim, não ruído tem muito grande. comportamento daquele usuário ainda. Se ele fizer um ruído muito grande, talvez o SOC vai falar, opa, temos um problema aqui. Mas se o hacker, Uhum. que a gente sabe que por cara colocar um ransomware numa empresa, ele leva uns 6 meses até ele ir trabalhando, ele ganha um outro usuário, escala um privilégio, pega um domínio, ele vai devagar, chega num determinado momento que o SOC está cego. Como que eu consigo pegar isso daí? E aí é um tema que eu gosto muito, que a gente precisa evoluir sobre isso, que é o comportamento da identidade. A identidade tem um comportamento. Por exemplo, o Leonel, todos os dias, ele loga na empresa dele, acessa a VPN, faz A, faz B, abre o Outlook, faz isso. Esse é o comportamento do Leonel. Essas são as autenticações e autorizações que o Leonel faz ao longo do dia. Do nada, o Leonel tenta fazer uma escalação de privilégio. Só que pode parecer um falso positivo, porque é um cara da TI, e aí, putz, passa. Aí o cara tenta de novo, consegue, e aí então você tem que começar a entender a anomalia do comportamento da identidade em todo esse processo, e não só do usuário. Hoje um dos maiores problemas que a gente tem é a identidade não humana, né? AI agent. Identidade não humana é terrível. Por quê? Porque hoje a área que tem uma área de desenvolvimento, o cara cria token, sessão, certificado, e isso só vai alimentando as credenciais possíveis dentro de um ambiente que a gente precisa cuidar e ter algum tipo de controle. O comportamento é um tema também que é, eu acho que é uma das soluções que o mercado precisa começar a olhar, que é o comportamento de identidade. Sim, porque eu acho que é uma das formas mais eficazes de tu entender, porque É. basicamente a autenticação, ele falou, se vazou, se eu conseguir ter o acesso, o SOC ou qualquer ferramenta não vai enxergar como aquilo, a não ser que mude o comportamento, mas acredito que isso é uma coisa que
Muito mesmo as empresas ainda não têm essa maturidade de entender, ainda acreditam lá, o SOC está vendo tudo, eu tenho, isso vai dar certo, mas a questão do comportamento da identidade, realmente eles não têm essa visibilidade, principalmente pelo menos os que a gente mais conhece no mercado nem tem esse viés de trabalho, é outra visão que eles têm da parte de proteção cibernética ali. Perfeito, Bem legal. perfeito. Até só um ponto curioso é que essa semana passada que teve, nós estávamos em Panambi, né, fazendo o Security Day lá da região, e eu recebo os alertas ali do SOC também no celular, e foi justamente de anomalia de login. O Felipe, que estava junto com nós, ele, por padrão, não era a localização que ele faz os logins, né, dele. E apesar de ter sido um login com sucesso, a gente recebeu a notificação por causa da Claro. geolocalização, né? Então, durante os acessos dele, o padrão é Caxias do Sul, região, e aí quando ele mudou de local, teve o alerta. Então, é bem interessante, porque se tu não percebe esse caso aí, seria Porque foi um login com sucesso, né? Então, tipo... Perfeito. E é o tipo de coisa que é subjetiva, então assim, tu não vai Sim. acertar 100% das vezes, mas se tu conseguir bloquear um ataque, já é lucro, né? Mas pelo Isso. menos tu vai investigar, beleza, ele realmente está lá onde Isso, ele diz que isso. está? Está, ok. Uhum. Não Origem simplesmente do IP, quem isso. Sim, que é? Era lá mesmo? Era, tá, então. Ok. quão mais complexos os sistemas vão ficando, a gente não vai conseguir imaginar regras para todas as situações. Ah, não, eu só vou liberar logins para vindo de Caxias do Sul, né? E daí o cara viaja, tá no outro lugar. Ah, tá, peraí, deixa eu criar uma exceção aqui. E tu tem uma empresa lá que tem 50 mil usuários, tu vai passar o dia criando exceção e a exceção tu vai esquecer, porque a exceção vai, Não vira vai regra. ficar lá. Exato. Então é muito importante, então, hoje a gente ter esses sistemas que trabalhem com comportamento, que trabalhem com heurísticas que vão se modificando, né? Isso. Claro, uma coisa também tu falaste antes de credenciais, né, de não humanos, né? Então a gente tem também esse problema com o sprawl de senhas, né, que vão estar lá direto no código que está lá no GitHub, ou eu botei uma aplicação lá para acessar o banco de dados e ela bota direto lá o usuário e senha, ou seja, né, é interessante também, na medida do possível, eu acho que é nossa obrigação a gente tentar fazer com que nem seja possível o acesso direto só com uma credencial simples, né? Então deveria ter todo o sistema, e principalmente se for um sistema de alto valor, né? Eu deveria ter, tá, mas como é que eu valido quem que tá acessando aqui? Quer dizer que se o cara tem essa chave aqui que tá gravada nessa planilha aqui, qualquer um que tiver essa chave consegue acessar? Então é interessante. E claro, isso vem da cultura também, né? Porque o desenvolvedor lá, de repente, para ele funcionou, ele só fez o check lá e entregou a tarefa, né? E hoje, vamos pegar. O mundo ele é APIizado, né? Tudo tem Sim. API. Imagina você ganhar uma API de uma transação que faz algum tipo de movimentação. E você não olha o comportamento dela. O cara ganha essa API, né? Talvez essa API deve ter um token, esse token não está rotacionado, então ele ganha e fica ad eterno, que isso acontece, né? Isso, A gente vê bastante. Então, são boas práticas de mercado e que a gente sabe que existem as boas práticas de mercado, então você também tem vários métodos de segurança para você colocar dentro de um time de desenvolvimento de DevSecOps para o cara poder fazer uma análise estática, uma análise dinâmica, fazer um RASP da vida, e mesmo assim a gente ainda tem conexões saindo, que você se conecta com N lugares hoje, com APIs que estão extremamente abertas. Então, e aí falando de identidade de IA,
Cara, é uma febre hoje. Tudo tem que ter um agente. Cara, para o agente fazer alguma coisa, ele tem que ter uma credencial, permissões. Então, assim, como que você controla esse cara? Qual que é o controle que você vai colocar em cima disso? E veja, a ideia é que não é que você limite, mas qual é o controle que você vai estabelecer para esses determinados tipos de acesso, esse determinado tipo de agente? Você precisa conhecer ele, cria ele, e entenda onde ele vai ter acesso, qual é a camada que ele vai explorar. E aí a gente começa a entender o comportamento desse cara também. O que que tu achas, Leonel, que são as tendências a partir de agora? Ou seja, o que que falta e o que que, de repente, as empresas estão se atentando? O que que tu acha que vai ser o futuro dessa área de identidade? Poxa, Dino, eu acho que a tendência agora, muitas empresas já falam o seguinte, né? Ah, eu já tenho um PAN, eu já tenho um IGA, eu já tenho. E mesmo tendo, ou ela sofre algum ponto de auditoria, ou ela não olha sua total superfície. Eu acho que uma das coisas que eu vejo que estão acontecendo nas preocupações e aqui trazendo para vocês é onde a gente acaba entrando para ajudar. Muitas vezes eu já entrei em empresas que têm todos os tipos de identidade, todos os tipos de ferramenta, por incrível que pareça. Já entrei numa empresa que tem Okta, SailPoint, One Identity e vários outros clientes que a gente conhece de mercado, senha segura e que seja. E ele fala assim, cara, eu continuo com problema. Por quê? Sim, Porque porque ele é, não é é botar mais muito, coisa ali e esperar que funcione. entendeu? E aí no final do dia, olha que interessante. Mesmo você com tudo isso de ferramenta, você precisa ter controle, você precisa ter uma governança, você precisa definir padrões e colocar isso para que a ferramenta trabalhe. Então, se ela continuar trabalhando de uma maneira desorganizada, ela vai entregar a desorganização do outro lado. E aí vem a auditoria e, por incrível que pareça, tem gente que tem IGA e ainda continua tendo usuário ativo depois ele está desligado. E aí, aí você vai falar isso para o board, vai falar assim, mas eu não te dei um investimento para você eliminar esse problema? Então, é porque eu olho 10%, não olho o resto. Mas esse resto agora a auditoria vai olhar, então tem que expandir. Então, antes de fazer e contratar algo, acho que uma das tendências é que as empresas entendam o que que é a identidade dentro do ambiente dela, todo tipo de identidade, não só aquilo que ela consegue ver. Ela tem que entender o que ela tem além das identidades e criar um controle. Só que no final do dia, o controle ele precisa de um humano, não é só a ferramenta. O controle Não, é uma claro. definição humana que você vai definir como funciona o seu negócio, estabelecer isso para uma ferramenta e monitorar. Precisa de um humano. Então, muitas vezes a pessoa acha que vai resolver com uma ferramenta. Então, acho que uma das coisas que eu vejo que está caminhando são os executivos olhar e falar assim, cara, eu preciso começar a arrumar os meus processos, minhas governanças, meus fluxos, meus desenhos técnicos, para entender como que isso funciona, para que minha ferramenta funcione melhor no final do dia. Porque ferramenta hoje já não é mais um problema. Ferramenta tem várias no mercado para a gente poder Uhum. utilizar. Que nem o É, Pacheco tinha comentado antes, né, que identidade é a nova superfície de ataque, né? Então muita gente não tem noção de, tá, mas tem tudo isso aqui que depende de identidade, né? E se eu não tiver uma política bem definida, né, de como é que é, tá, então a pessoa não vai mais logar com o usuário administrador nas contas ou com o usuário root. Eu vou precisar ter alguma auditoria ali, se logou, tem que ser logado, tem que ter alguma rastreabilidade, né? Uma série de coisas que eu preciso para ter visibilidade dentro do meu ambiente, e tentar centralizar o máximo possível para conseguir ter controle, porque senão eu perco o controle de tudo, né? eu acho que, eu até fazendo uma comparação com outras soluções, nós trabalhamos, por exemplo, de DLP, né, que é mais ou menos o mesmo, as empresas, tá, eu preciso controlar, muda um pouco do assunto aqui, mas eu acho que fazer a analogia é importante, porque o Vazamento lance de é o mesmo. informações. O cara, eu preciso. Cara, o primeiro que ele não sabe nem qual é as informações que ele quer controlar, ele não tem classificação de informação, mas ele vai lá e compra a ferramenta de DLP.
Isso. Ele não Fadado sabe nem quais a são os meios, não. né? Então, é fadado a o projeto ser o caos e jogar e aquilo que você falou, daí eu chega lá a alta direção: "Não, eu te dei um caminhão de dinheiro para controlar vazamento", tá, mas é que eu não sabia nem qual eram os dados, tá. E identidade é a mesma coisa, o cara vai lá comprar uma ferramenta, se ele não souber exatamente, tiver bem mapeado processos, todo o que que ele até para ser porque como mesma coisa em DLP, né, como tem várias ferramentas no mercado aí, cara, de repente tu tá comprando aqui um caminhão, uma pra tu e tu precisa só de uma bicicletinha aqui que vai atender a tua situação, porque é a tua necessidade. Então acho que esse é o grande ponto, o Leonel colocou muito bem, as empresas primeiro entender os seus processos, entender as suas identidades, pra não cara, senão o cara vai investir com caminhão de dinheiro, e basicamente vai chegar lá no fim e dizer que as ferramentas de identidade, que existe o PAN que ele comprou, o IGA que ele comprou, é tudo uma porcaria, mas não, o problema é o processo dele que não estava bem desenhado, que ele não sabia nem o que ele queria, né, então, o DLP era mais ou menos a mesma coisa, o cara: "Não, comprei aqui a solução, investi um caminhão de dinheiro e não consegui não funciona essa ferramenta de DLP". Não, o problema é que tu Isso, não isso. funciona ou tu não sabe o que que tu quer pra tu então esse é o problema. Deixa eu trazer um exemplo, então. A gente vê muito que também um outro tema, terceiros. Né? Terceiros dentro É. de uma empresa é um negócio terrível hoje. É, E aí, como é que a gente faz? E precisa de pessoa. Você precisa ter um processo estabelecido, pessoas trabalhando em cima disso. E, cara, a ferramenta é só um meio depois ali. Né? Uhum. Então, é um tema que a gente já viu alguns ataques que aconteceram ao longo desse ano aqui, que era um Uhum. usuário terceiro com um privilégio administrativo. Aí você fala, caramba, como é que algumas organizações tão grandes deixou um negócio desse tamanhozinho passar? Passa, né? É, Por quê? Porque é porque um tema precisa que resolver um problema. Eu vou resolver de qualquer jeito. Não, mas Também o é que o crescimento do ataque supply chain aumentou bastante justamente por causa disso, porque às vezes tu protege muito o teu perímetro, né? Pode até fazer a questão de identidade pro terceiro, mas ele continua com um nível de autorização que ele não deveria ter. E aí, quando ele tá fora do teu perímetro, ele não tem todas aquelas proteções que tu pode ter, que tu tem, né? é, E aí ele se torna o alvo. aí nós entramos na ideia do Zero Trust é que o mercado cria conceitos aqui, conceitos que viram ferramentas, né, mas o Zero Trust é outra questão, né, que tinha eu comprei Zero Trust, tá, mas Zero Trust não é um produto, Zero Trust é lá, é uma metodologia, é algo que tu vai implementar e pode usar várias Adianta tu não botar Zero é, Trust e deixar o cara acessar tudo. exato, e não é, eu não comprei o Zero Trust, eu acho que o mercado É a acaba ideia do menor privilégio, né? exatamente, eu acho que então é uma falha, às vezes, até do próprio mercado de cibersegurança de querer vender produto, solução e tal, e vamos empurra aqui, empurra ali, e o cara vai comprando, só que não tem a base para poder fazer isso funcionar direito, né. Mas é interessante esse exemplo do Leonel, porque se a gente for realmente analisar o último ano, os últimos 2 anos, né, e teve todos, vazamento não sei quantos milhões, e o Pix e não sei o quê. E praticamente todas as situações eram questão de identidade, né? Eram falhas de supply chain, né, de cadeia de suprimento, que nem o Anderson falou, que alguém, um terceiro, alguém tinha mais direito do que tinha, nem sabia direito como fazer, mas o cara foi cooptado e, né, e de repente tava tomando conta aí, né. Eu vou abrir espaço aqui para o Leonel fazer as colocações, deixar os recados dele, né? Se tem alguma outra questão interessante que tu queira postular, mas por favor, primeiro quero te agradecer aqui por tu ter participado com a gente e disposto, né, compartilhar todo esse teu conhecimento, toda essa tua experiência aí. Muito obrigado, Leonel. Deixa aí Sim. os teus recados, as tuas considerações finais. é isso. Eu que agradeço e é uma honra estar aqui com vocês, na realidade, trazendo um tema que eu sou apaixonado no final do dia. E assim, eu acho que considerações finais aqui para trazer para vocês, eu acho que
O mercado hoje, como o Pacheco trouxe, a identidade é um novo perímetro. Não tem como a gente não trabalhar em cima disso. A gente já tem várias camadas de segurança e a identidade ainda é um ponto falho que a gente precisa começar a deixar ela um pouco mais robusta para que a gente comece a ter um ambiente mais saudável ali na parte de cibersegurança. Mas agradeço vocês, espero ter uma outra oportunidade aqui com vocês para a gente tratar de outros temas e eu fico à disposição aqui, tá? Não, certamente, no futuro a gente tem que evoluir ainda mais esse assunto, porque, como tinhas comentado no início, se, se a gente quiser, dá para ficar falando por horas aqui, né? Tem bastante assunto e eu acho que é a última fronteira, né? A fruta baixa. É o que a gente precisa lidar primeiro, assim, para a gente conhecer onde são as vulnerabilidades das nossas empresas. Então tá, muito obrigado. Por hoje é só, pessoal. Nos sigam pelo got_shell em todas as redes sociais ou pelo e-mail got_shell@integrasul.com.br. Abraços e até a próxima. Próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, gente.